Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Visualize. Poeira que o vento levanta, percorre o caminho do mar, desenho que a todos encanta, se mostra no céu a dançar. Por entre as folhas desliza, girando em redemoinho, e dele cai numa brisa, passando por cima de um ninho. Parece um lençol estendido, dando um rasante na estrada. Um pouco entra no ouvido do cão peludo que ladra. O que justifica a lambança dessa corrida sem fim? O pó que evoca a lembrança, o vento trouxe para mim. Esse poema é parte integrante do meu e-book intitulado As Fontes que Habitam em Mim, publicado em formato Kindle pela Amazon. Você pode adquirir o seu exemplar digital direto no site da Amazon, acessando o link na descrição desse episódio. Com esse poema, eu gostaria de refletir um pouco sobre a imaginação controlada. Um conceito importante que precisamos ter quando vamos interpretar textos, interpretar obras de arte, interpretar a vida, o mundo, áudios, interpretar o outro. O que isso significa? Significa que muitas vezes cometemos um sério erro ao ler algo ou ouvir algo e por causa de um termo, esse termo evocar uma imagem que para nós já adquiriu um sentido cimentado e que por isso, quando ouvimos esse termo, nós inserimos esse sentido que cimentamos na nossa imaginação para dentro daquele texto que lemos ou ouvimos. Quando eu falo, por exemplo, dessa poeira que o vento levanta, e eu falo de vento, e falo de um vento que percorre o caminho do mar, e você pode ouvir novamente esse podcast e com os olhos fechados imaginar essa poeira sendo carregada pelo vento, percorrendo por sobre o mar, desenhando formas no céu, como se estivesse a dançar. Você pode imaginar essa poeira e esse vento deslizando por entre as folhas, girando essas folhas em redemoinho, caindo e depois passando por cima desse ninho. E você vai imaginando essas imagens que eu estou evocando no poema, vão criando forma na sua mente. E é importante que nessa forma que eu estou dando as palavras e evocando as imagens, é uma imagem muito específica que a minha intenção tem de criar na sua mente. E muitas vezes o fato de eu evocar a imagem de algo sendo carregado por um vento, você pode ter fixado no conceito de vento um conceito e um campo semântico bem específico que você cimenta sobre esse conceito. Você pode pensar, toda vez que você ouve vento, você imagina Deus, por exemplo. E isso está tão cimentado na sua imaginação que você acaba cometendo o erro
você pode cometer o erro de achar que eu estou falando de Deus. Sendo que quando nós queremos interpretar um texto, interpretar uma fala, interpretar algo, é preciso ter uma imaginação controlada, que é exatamente isso. Tentar descobrir que imagem eu estou querendo projetar, qual a imagem que eu estou tendo a respeito dessas palavras que eu estou evocando. E não tentar colocar no meu texto, na minha fala, a imagem livre do pensamento de cada cabeça. E isso parece simples, mas é tão perigoso, como, por exemplo, quando você associa imagens de mitologias a respeito de uma serpente. É só um exemplo, em que muitas mitologias, em contextos patriarcais, em contextos em que há uma demonização das mulheres, e a imagem da serpente ela vai evocar essa demonização, vai evocar mitos em que a tentação e o perigo estão sempre circundando a figura feminina. E aí, quando alguém está falando de um outro assunto, evoca o imaginário da serpente e a compara com uma figura maligna, você acaba transportando para aquela fala toda toda a mitologia que você tem no seu imaginário, e por causa disso você não presta atenção no que a pessoa está querendo dizer ao usar aquela figura, ao usar aquela imagem. E aí não existe comunicação. Você não aprende a interpretar o texto, não aprende a interpretar a fala, se mantém projetando sobre os outros o seu imaginário descontrolado e achando que cada um pode colocar o que quiser nos textos. Isso não é interpretação. Imaginação controlada tem a ver com o sentido que o autor tem e atribui às figuras que usa. Por isso, na descrição desse episódio, além do link para você acessar e adquirir um exemplar do meu e-book, e com isso você está me ajudando, com um preço bem simples, porque os e-books em formato Kindle são de um preço bem acessível, né? Mesmo assim, você já está me ajudando ao adquiri-lo. Além desse link, você vai encontrar na descrição desse episódio o link para um vídeo que eu recomendo do YouTube, de uma fala do professor Oswaldo Luiz Ribeiro a respeito de imaginação controlada no canal dele, chamado A Tenda do Necromante. Recomendo que você siga esse canal, que se disponha a abrir o seu entendimento para questões de interpretação, para questões de leitura, de entendimento a respeito dos textos, das falas, da vida. E com isso também acesse especificamente essas dicas para que haja comunicação, para que a gente não viva num círculo narcísico de projetar em tudo que nos cerca somente aquilo que nos interessa, somente aquilo que já cimentamos no nosso imaginário. Diferente do que Umberto Eco defendia, e através de suas obras ainda defende, né? De que a obra é aberta e que o sentido é o leitor que dá, é o leitor que atribui. Para você entender o que alguém está falando, para você entender o que alguém está lendo, é preciso contextualizar aquilo que está sendo dito ou escrito, é preciso perceber a intenção do autor e assim interpretar para receber a comunicação e para comunicar. Antes de tudo, ouvir e ler para compreender, para interpretar,
e não para rebater, não para projetar a si mesmo naquilo que está lendo ou ouvindo. E assim eu te convido a ouvir novamente o poema desse podcast e em seguida ir lá conferir a dica do vídeo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro sobre imaginação controlada. É o hashtag Fica a Dica dessa semana. Muito obrigada por ouvir esse podcast, por permanecer aqui, compartilhe, curta e converse com as pessoas ao seu redor a respeito dessas questões. Um grande abraço e até a próxima.